Anteriormente no Mistério Do, analisamos um monte de curta do Scooby-Doo, mas vocês já pararam pra pensar em como são as séries? Fala galera, beleza? Eu sou o Du e trago pra vocês mais uma análise, e não de filme, dessa vez de série. Eu vou trazer o primeiro e o segundo episódio do Scooby-Doo Cadê Você? E me desculpe pelo atraso gigante desse vídeo, já tava pronto o vídeo, só que eu não gostei da minha fala, eu não gostei da edição, eu não gostei de nada do meu vídeo, então eu apaguei e comecei do zero. Então eu espero que vocês gostem. Mas antes disso, não esqueça do like para ajudar, se inscreva aqui no canal para dar uma força ao Du, rumo a 1000 inscritos agora, estamos quase chegando a 600, então bora conferir, lançado em 1969, o primeiro e o segundo episódio de Scooby-Doo Cadê Você? História de hoje, o fantasma do Cavaleiro Negro. O primeiro episódio começa com alguém transportando algo, e esse alguém é o professor, e o que ele está transportando é um cavaleiro que na lua cheia começa a sair da caixa e corta para a nossa dupla voltando para casa. Eles estão voltando de noite porque o Scooby-Doo fez o Salsicha assistir 2 vezes Lassie, a Cadela Indomável, eu acho. E essa dublagem, eu amo a dublagem clássica de Scooby-Doo Cadê Você? Só curta um pouquinho, mas eu amo a dublagem clássica do Scooby e de Salsicha e do resto da turma. Lassie, a Cadela Inesquecível 2 vezes, amiguinho. Até que encontram por acaso aquele caminhão e o Cavaleiro Negro no volante. Nesse primeiro momento já tinha jogado esse cavaleiro bem longe, porque eu ia achar muito estranho isso aí. Nervosos, ele corre para chamar o resto da turma, e aqui tem uma piada muito boa. E o que uma velha armadura está fazendo no lugar do motorista desse caminhão? Talvez ele esteja indo pro ferro velho, moro? Eles descobrem que a estátua veio do museu e assim levam ela. E quando chegam, o zelador do local fala que tem uma lenda, que o Cavaleiro Negro ganha vida quando a lua está cheia. Durante toda essa conversa, a nossa turma está indo embora, mas não antes do Scooby-Doo roubar uma pista. Ele rouba na cara dura esse óculos, pelo menos é uma pista para a nossa turma. Ladrão! Eles descobrem que o óculos era do professor que desapareceu quando estava levando o Cavaleiro Negro. E à noite a nossa turma está indo investigar e sobra para o Salsicha subir, e aqui descobrimos que o nosso Salsicha tem mais um poder. Ele é o campeão de acrobacia e aqui ele mostra só 1% do poder dele. Ele consegue entrar sem quebrar nada, mas consegue mesmo, vocês estão duvidando? Olha aqui no fundo, ele consegue entrar sem quebrar nada. E tem alguém observando eles. Todos entram no museu e aqui acontece a primeira separação do Scooby-Doo. E aqui separava por dupla. Scooby-Doo sozinho vigiando, Velma e Salsicha, e a Daphne e o Freddy. E o que será que esses dois aprontavam, hein? Sexo! E mais uma curiosidade para vocês. As primeiras séries do Scooby-Doo não era Biscoito Scooby, era Caramelo, que foi dublado para o Brasil. E isso é uma coisa que eu prefiro 1000 vezes o Biscoito Scooby do que Caramelo. Assim o nosso Scooby fica de guarda, enquanto o resto da turma vai investigar. E olha essa cena fofa dos dois se encontrando. Quando a lua está cheia, isso significa uma coisa, que o Cavaleiro Negro ganhou vida. E por fim o nosso trio se perde, e com o Scooby com medo até não querer mais. E olha quem está atrás. Aqui temos a primeira cena da Velma procurando os óculos, que viraria uma marca registrada da personagem. E além de prender o Cavaleiro Negro sem querer, ainda dá um remédio pro Salsicha pensando que ele estava rouco. A nossa turma se encontra de novo e o Salsicha nota que está faltando um quadro. Seguindo as pistas, acham uma sala secreta que falsificam quadros, e quando eles vão sair, o Cavaleiro Negro aparece, e aqui temos a primeira piada com o vilão, que o Salsicha e o Scooby sempre fazem e nasceu no primeiro episódio do Scooby-Doo Cadê Você? Pra mim é a marca registrada dessa dupla quando começa uma perseguição. E a perseguição começa com a nossa turma tentando fugir e o poder do Salsicha de lançar a voz dele para outra sala. Sim, o Salsicha consegue fazer ventriloquismo lançando a voz dele para outra sala. Então tá bom, né, Salsicha? Não irei duvidar dos seus poderes. Socorro! Tire-me daqui deste jogo! Só que o Scooby acaba ligando o avião e lá vão eles. Acabou pegando e capturando o Cavaleiro Negro. E descobrimos, antes disso, eu só queria falar porque quando eles capturaram, eles quebraram todo o museu. Valeu a pena capturar o Cavaleiro Negro, sendo que destruiu metade do museu? E quem podia ser? E acabam descobrindo que, um beijo pra você, Clark, amo seus vídeos, que é o Zelador. O primeiro vilão do Scooby-Doo
foi o zelador. A nossa turma descobre que ele e sua quadrilha falsificavam arte do museu e fugia com as originais. Ele capturou o professor para ele não descobrir que as artes eram falsas, e olha onde tá o professor, embaixo de uma arte do museu. E olha quem aparece de novo para terminar o episódio, o nosso Scooby-Doo vestido de vilão. Muito bom esse episódio, para mim ele é nota 8, eu gosto bastante. E vão algumas curiosidades. Para mim, eu achei 2 erros de continuidade nesse episódio. A Velma sem óculos, e do nada ela tá com óculos. 2, o Cavaleiro Negro sem a pena do cabelo, e depois com a pena do cabelo. Pra mim esse episódio fica com 8, eu gosto bastante, é um ótimo episódio de apresentação do Scooby-Doo. História de hoje, uma pista para Scooby-Doo, versão brasileira, dublação Guanabara. O segundo episódio começa com um fantasma voltando para a água e a nossa turma chega na praia para fazer uma festa. E sim, eles fazem uma festa na praia e eu ainda não sei se eles estão fazendo de noite ou de dia, mas eu sempre considerei que eles estão fazendo de noite por causa da fogueira do Salsicha. E o Scooby-Doo mostra que é o rei do surf, não é à toa que ele ganhou a competição de surf lá em Scooby-Doo Aloha, mas o fantasma acaba aparecendo, fazer ele sair nadando e a nossa turma mete o pé. Quando eles voltam, o fantasma desaparece e parece que a nossa turma tem mais um mistério nas mãos. Na lanchonete clássica, que até apareceu essa referência em Scooby-Doo e a perseguição cibernética, descobrimos que tem bastante barcos desaparecendo do nada. E um homem chamado Tubarão afirma que foi o fantasma do Capitão Curtin. E quando vão visitar ele, ele acaba contando a história que o capitão, numa noite de nevoeiro, o barco dele bateu no iate e acabou afundando, mas o espírito dele ainda fica procurando vingança. E claro que a nossa dupla, quando acabam saindo depois da história, ia acabar dando uma zoada no tubarão, com certeza. Concordo com você, Velma. Ele tem uma cara de peixe boi, pessoal. A nossa turma se separa, com o Fred e a Daphne com certeza se separando juntos, e o nosso trio, Salsicha, Scooby e Velma, indo conversar com a viúva do capitão. E quando eles chegam, tem a primeira piada do Scooby-Doo com a pata quebrada, que eu tanto amo, que eu tenho saudades das séries e dos filmes atual do Scooby-Doo que não fazem mais essa piada dele com a pata quebrada, é muito boa. E quando eles adentram a casa da viúva, eu não tanco essa frase da Velma. A viúva é macumbeira. E descobrimos que ela é macumbeira mesmo. Olha o que ela tem na casa e até feitiçaria tem. E falando nela, ela acaba aparecendo e assustando a nossa turma, principalmente Salsicha. Ela conta que foi a feitiçaria dela que trouxe ele de volta. E olha Scooby provando coisa que não devia, hein Scooby? Saindo da casa, eles avistam algo estranho na praia. E ela vai uma fala pro Scooby e atrás desse objeto estranho. E aqui temos mais uma piada muito boa, que é o Scooby-Doo gordo. Como eu amo o Scooby-Doo das séries antigas. E a Velma oferece um caramelo pra ele e claro que ele ia querer. O Scooby consegue capturar esse objeto estranho e até é xingado por um rato. Como eu amo, eu tô cansado de falar, mas eu amo as séries antigas porque essas piadas são muito boas. E eles acabam achando uma alga marinha fluorescente, que a Velma descobre que só nasce ela no cemitério de navios. A nossa turma se reúne e partem para o cemitério de navios. Mas antes só queria falar uma coisa, olha essa animação, essa escolha de arte, sei lá, me traz uma nostalgia, pra mim é muito lindo, ao mesmo sombrio, ela é relaxante, um terror mais gostoso. Eu amo a animação do Scooby-Doo, cadê você? Principalmente esse fundo, é muito lindo. No meio do mar, eles avistam um iate fantasma sem ninguém pilotando ele e do nada acaba sumindo no meio das pedras. Voltando, a nossa turma acaba mergulhando e quem diria que o Scooby-Doo tem medo de água, fazendo o Salsicha descer ele à força ou quase isso porque também ele desce à força. No fundo do mar, eles investigam e ainda se separam. O nosso trio que eu estou falando agora é Daphne, Fred e Velma, o trio clássico. Descobrem um corpo sentado no meio do barco, mas acabam caindo numa armadilha e ficam presos pelo fantasma. E agora tinha uma dúvida, olha esse fantasma correndo. É tão fácil correr embaixo da água assim? Diga aí nos comentários. E a nossa dupla tem um plano e acaba derrubando o fantasma e depois acha uma pista, o Scooby-Doo consegue achar uma pista. O fantasma bravo começa uma perseguição e essa piada aqui é muito boa. Ora, pipocas, eu esqueci que fósseis não acendem debaixo d'água.
Os dois conseguem despistar com essa melhor tática possível. Estou invisível, estou invisível. E olha o Scooby brigando com o peixe e acabam salvando o resto da turma. E o Scooby mostra a pista que ele encontrou. Por que um fantasma precisaria de tanto tanques de oxigênio? Não entendi, um fantasma não respira embaixo d'água? A nossa turma encontra umas pegadas e acabam seguindo e achando uma passagem secreta com o Salsicha sentando nela. Só o Salsicha poderia descobrir isso. E olha mais uma curiosidade, olha um erro de continuação. Olha o Salsicha Super Saiyajin aí. Nossa, pior que o Salsicha parece o Fred magro, mas pra mim ele é o Super Saiyajin. Eles acham uma gigante caverna subterrânea com um monte de iates sendo pintado com cores diferentes. E vemos o iate fantasma que estava sendo puxado por um mini submarino. Está ficando mais estranho a cada momento. E o Fredão já bola uma armadilha para capturar o fantasma. A turma coloca o plano em ação e chama o fantasma. Mas claro que o plano dá errado, sobrando para o nosso Scooby-Doo e Salsicha capturar ele. E o fantasma descobrimos que é o... Não! Quem diria, é o verdadeiro Capitão Cutter. Ele ainda está vivo. O plano dele e da esposa era fingir a morte dele para poderem roubar iates e vender. E enquanto eles estão explicando tudo isso, Antan com o Scooby-Doo tentando roubar o suco do Salsicha. E eu amo essa, eu falo que essas piadas são muito boas. E o episódio termina com o Scooby-Doo conseguindo sugar o líquido de todos os copos. Isso sim é um verdadeiro mistério. Mas o que eu achei desse episódio? Pra mim esse episódio é melhor que o primeiro. Eu amo muito o Capitão Cutter. Pra mim é um episódio nota 9. Eu gosto bastante desse episódio. Ele tá um dos meus favoritos de Scooby-Doo Cadê Você? É muito bom esse episódio. E o que eu achei do primeiro e do segundo episódio de Scooby-Doo Cadê Você? Incríveis. Pra mim, pô, já começa com o Cavaleiro Negro, depois já começa com o Capitão Cutter. Os dois são os vilões mais memoráveis de toda a série. Não é à toa que quase todos os filmes ele tem referência deles. Scooby-Doo Mystery S.A., Scooby-Doo 2 e mais um monte de Scooby-Doo que tem o Cavaleiro Negro e o Capitão Cutter como referência. Então pra mim esses dois episódios são incríveis. Eu espero que vocês gostem desse novo formato de vídeo, porque eu pretendo trazer o resto das séries e quem sabe trazer todos os episódios de todas as séries do Scooby-Doo. Mas mais de vocês, pessoal, mas muito obrigado mesmo por terem assistido e tchau, até o próximo vídeo.